Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero trazer aqui o meu testemunho para vocês. Eu sempre conto um pouquinho aqui, um pouquinho ali nas lives, do que o Senhor fez na minha vida, como o Senhor Jesus chegou na minha vida. E é algo muito lindo. Esse testemunho, um testemunho da minha vida, do que o Senhor fez na minha vida, de como eu vim para Cristo. É um testemunho que eu sempre gosto de contar. E eu trouxe ele aqui, não sei se vai caber todo nesse primeiro vídeo. A gente, se ficar muito grande, a gente vai fazer parte 2, parte 3, quem sabe até a parte 4, porque é muito grande o meu testemunho. Mas enfim, esses salmos que eu li aqui foi aonde tudo começou na minha vida. Foi o início de tudo, né? De como eu conheci a Cristo, de como eu me aproximei do Senhor. Eu morava em uma cidade no interior, na minha terra natal, e eu lembro que eu muito novinha, minha mãe mais meu pai se separaram, e minha mãe, né, seus motivos, foi embora. E eu lembro que eu passei o dia inteirinho andando para cima e para baixo na rua, procurando a minha mãe. E minha mãe tinha ido embora. E eu lembro que todo mundo ligava para meus parentes iam buscar a gente, porque meu pai era alcoólatra, meu pai não dava conta de cuidar da gente. E aí meus parentes buscou a gente veio embora para Goiânia, né? Precisamente Aparecida de Goiânia. Viemos morar com os nossos parentes, cada um dos irmãos foi, né? Um foi morar com o tio, outros com os avós, cada um foi para um rumo, né? Porque era muito, nós éramos 4, então uma pessoa só não dava conta de cuidar. E aí a gente veio, né, morar com os meus parentes. Só porque passou o tempo, quando eu inteirei meus 12 anos, 11 anos, já tive que trabalhar muito cedo, né? Tive que correr atrás das coisas muito cedo. Tive que ter responsabilidade ainda uma pré-adolescente, de uns 11, 12 anos. E eu lembro que eu fui trabalhar numa casa e nessa casa era minha tia que trabalhava, mas a minha tia, por motivos pessoais, ela ia sair dessa casa e ela me deixou no lugar dela. Fui morar nessa casa com uma família muito, né, assim, pessoal muito abençoado, uma família muito honesta. Aí, no decorrer do tempo, né, essa patroa minha veio a falecer, né, questão de idade e tudo. Eu retorno para a minha terra natal. Retorno para minha terra natal com meus 13 anos, volto para minha terra natal, chego lá, começo a levar uma vida totalmente bagunçada, desregrada, sem limites, sem ninguém para falar, não vá, cuidado, porque eu não tinha minha mãe, eu já não estava mais com a minha mãe, né, já tinha a minha mãe... A gente perdeu, né, assim, basicamente o contato e tudo, e voltei para minha terra natal, sozinha. E comecei a envolver com tudo quanto é tipo de coisas que não devia aos meus 13 anos de idade. Você vai me dizer, nossa, mas você era uma menininha. Sim. Essa menininha teve que aprender a sobreviver muito cedo. Essa menininha teve que trabalhar muito cedo, ir atrás do alimento para a sua vida muito cedo, né?
Eu, quando ainda muito criança, meus 8, 9 anos, eu lembro, tem coisas que eu falo que o Senhor, Ele não deixou eu esquecer, né? Para servir de testemunho hoje. A minha família, eu venho de uma família muito humilde, pessoas muito humildes, muito, né, situação muito difícil. A gente morava numa casa de pau a pique, meus 8, 9 anos, a gente não tinha colchão, a gente não tinha cama, a cama era meu pai fez sabe, você coloca uma estaca daqui, outra de cá, e ali você vai pondo ali umas madeira ali, e o colchão era aqueles colchão feito de palha, que eu não lembro o nome, enfim. Então, desde muito criança, a minha vida era muito sofrida, né, uma situação muito difícil, né, e aí meu pai, ele era um homem muito trabalhador, mas chegou uma época na vida dele que ele invernou na cachaça e ali ele ficou dependente ali da cachaça, né? Virou alcoólatra a ponto dele não conseguir mais ir trabalhar e de viver dia e noite num boteco. Minha mãe às vezes tinha que ir buscar meu pai nos botecos. E a gente via toda aquela situação ali, a gente passando muita necessidade, a gente não passava fome, porque eu tinha uma irmã mais velha do que eu, ela é do meio, e ela saía pedindo, né, nas frutarias, né, nos açougues, e ali ela pegava, né, as pessoas ficavam com dó, dava ali alguma coisinha aqui e ali para ela levar pra gente se alimentar. Isso eu ainda, né, criança. E então minha mãe não aguentou aquilo ali, minha mãe não aguentou aquela vida, aquela situação, e ela foi embora. E aí eu voltei para minha cidade depois de ter vindo para Goiânia, como eu já falei para vocês no início, e voltei para minha terra natal. Tive que sobreviver, eu lembro que eu cheguei na minha terra natal, não tinha casa para morar, não tinha onde morar, só cheguei com a cara e com a coragem. Eu lembro que eu morei um tempo com uma colega minha, né, e assim, entre trancos e barrancos, né, porque morar em casa assim de pessoas, parentes já é difícil, imagine quando não é. Então assim, vi a necessidade, meu pai tinha deixado um lote pra gente, eu vi a necessidade de eu ter que construir ali um lote. Agora construir como aquele lote para sair da casa dos outros, para sair, né, daquela humilhação, porque todo dia era uma humilhação diferente, era uma situação constrangedora diferente. Eu lembro que eu arrumei um trabalho, nesse trabalho eu ganhava R$50 na época, e aquele trabalho ali era R$50 por mês. Eu lembro que eu contratei um senhorzinho para ele fazer a minha casa de pau a pique, de madeira, né, de tábua. E eu lembro ali que ele falou: você me dá os R$50, né, que você ganha, que aí você vai me pagando por mês. E eu pensei, e aí, como que eu vou comer? Não tinha como eu comer, porque os R$50 que eu recebia por mês, eu tinha que passar todo para ele. Então, assim, eu não tinha como me alimentar. Eu alimentava, era no serviço, de segunda a sábado, eu sabia que eu almoçava. E jantar, tinha vez que eu não jantava. Eu não tinha como eu jantar. Só quando eu ia para uma casa, na época, né, tinha as madrinhas e tudo, né, eu ia para casa de um, de outro, chegava lá, esperava ali, alguém me oferecer um prato de comida, mas muitas das vezes eu chegava muito cansado do serviço. Eu lembro que eu comprei um pacote de bolacha, eu lembro que eu comprei esse pacote de bolacha Mabel, e eu falei assim, eu vou
comprar essa bolacha para mim comer à noite, que era a única coisa que eu tinha para comer à noite. E eu lembro que eu ali, né, chegava à noite, eu abria aquela bolacha, não tinha nem açúcar. E eu queria tomar ali uma garapa, assim, uma aguinha com açúcar com aquela bolacha. E eu lembro que eu tinha que sair pedindo ali, né, uma pessoa ali, uns vizinhos, um pouquinho de açúcar. Eu lembro que eu ganhei uma vasilhinha de açúcar. E toda noite, quando eu não conseguia janta com alguém, com a madrinha ou com o vizinho, eu tinha que passar a noite com aquela bolacha. E... peraí, é que eu fico um pouco emocionada. E eu lembro que às vezes eu não conseguia dormir à noite. Porque às vezes, assim, doce faz roer o estômago, né? E eu lembro que às vezes eu acordava na madrugada com meu estômago doendo. Porque eu tava com fome, eu queria comer. E não tinha. Aí o que eu fazia? Eu levantava, pegava ali umas 2, 3 bolachinhas pra comer. Pra acabar de amanhecer o dia. Pra mim ir trabalhar, que ali no serviço eu sabia que, né, que tinha ali. E eu lembro que, uma certa vez, essa patroa minha, ela disse assim: Arlene, tem uns trenzinhos ali na despensa, se você quiser levar pra você comer. Eu pensei, nossa, que bom, né? Falei, não, eu quero. Que eu cheguei lá, eram uns negócios, tava até vencido, na verdade. Era um feijão que já tava com caruncho, uns macarrão que já não prestava mais, mas eu disse, vou levar. Porque era a única coisa que eu teria para comer durante a noite. Porque eu não tinha condição. Porque o dinheiro que pegava por mês, eu tinha que passar para esse senhorzinho terminar a minha casa. Ele terminou a casa, mas o barraquinho, né? Eu ganhei muitas doações lá na minha terra natal. É assim, as pessoas os fazendeiros deixavam a gente ir na fazenda, buscar ali a madeira que você precisava para fazer a casa, né? O barracãozinho. E ali ele terminou aquele barracãozinho com 2 cômodos para mim. E só que eu tinha que passar para ele o dinheiro todo mês. Eu não lembro quantos meses eu tinha que passar, só sei que era um dinheirinho até bom. Então não sobrava nada para mim. E eu lembro que essa patroa minha me deu esses macarrão, esses feijão. E eu até tentei cozinhar eles para comer. Eu tinha o fogãozinho, mas eu não tinha gás. Então o que eu fazia? Eu pegava, acendia um fogaréu lá fora, fiz uma trampinha, colocava lá fora e acendi o fogo e coloquei esse macarrão lá para cozinhar, para me comer. E, gente do céu, esse macarrão que eu fiz, mas saiu tão ruim, sabe? Ele estava já com gosto ruim, porque já estava vencido, com caruncho, mas era a única coisa que eu tinha. E eu lembro que eu comi, né? Eu não comia assim, com aquela boca boa, né? Porque realmente não estava bom, mas eu comi. E assim foi passando os dias, foi passando os tempos. E eu muito envolvida em festa, em balada, só em coisas que não ia me levar a nada. E eu muito cansada, porque a alma, ela cansa. A nossa alma, ela quer ter descanso. A nossa alma, ela quer ter paz. Então, aquela vida desregrada de sexta a sábado, na bagunça, né, na cachaça. E eu lembro que eu já estava com o meu corpo cansado daquilo, porque eu só era feliz enquanto eu estava na bagunça, na cachaça, nas noitadas.
Mas quando tudo aquilo passava, o vazio permanecia, né? Ali só era uma falsa alegria, né? E eu lembro que o Senhor permitiu eu ir para uma fazenda, né? O Senhor permitiu eu ir para uma fazenda. Ali conheci um rapaz e aí ele morava na fazenda e aí eu fui morar nessa fazenda. E nessa fazenda tinha um casal de crente, de pessoas cristãs. Olha só pra vocês verem que coisa mais tremenda. Nessa fazenda tinha um casal de uma família cristã que servia ao Senhor. E eu lembro que lá eu fiquei meio ressabiada, porque eu falava assim, nossa, cheguei, né, o pessoal era crente e tudo, né? E ali eu fiquei meio que ressabiada, né? Assim, nossa, vai me falar de Deus agora e tal e tal. Não sabia nada de Deus, mas o inimigo colocava aquele medo na gente. E eu lembro que um belo dia, acho que já tinha passado ali uns 20 dias, um mês. Eu lembro que no domingo estava ali aquele pessoal todo ali, a família deles foi ali pra fora, tinha um banquinho de madeira, um banco, e ali o pessoal, todo mundo, os filhos, a esposa, ele foi sentar ali fora, e ele tocando ali, né, e eles cantando, e coisa mais linda, gente, usando a harpa. E eu ali, né, a nossa casa era encostadinha, era uma casa, eu morava numa casa que em volta era de lona, e eles moravam assim, era bem parede com parede, só mesmo assim a casa deles que era de tábua e nós morava nessa casa em volta de lona. Então assim, eu escutava tudo ali, os hinos, né? E eles lá cantando. Amanheceu o domingo ali, eles foram lá pra fora e cantando os hinos da harpa, a coisa mais linda. E eu lembro que eles ficou ali adorando o nome santo do Senhor. E foi entrando aqueles louvores no meu coração. E foi entrando. E eu não resisti. Eu terminei de organizar as coisas que eu tava organizando ali na minha casa. E eu fui chegando, né, pertinho. Eu falei, nossa, que louvores bonitos, né? E eles pegou e falou, não, senta aí pra você ouvir também. Eu fiquei ali sentada e eles ali falando, né, de Jesus, louvando sobre a cruz, louvando hinos da harpa, uma coisa mais linda que eu nunca nem tinha ouvido, aqueles louvores. E ali o Senhor já foi trabalhando no meu coração. E eu era um tipo de pessoa que odiava crente, passava perto de crente, o crente passava daqui, eu passava por lá. Nem entendia nada, mas parece que era o inimigo, já sabia o propósito de Deus na minha vida. E eu lembro que a primeira palavra que ele leu foi essa que eu li agora para vocês. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios, né? E o que serve e o que não serve, a diferença do que serve a Deus e aquele que não serve. Irmãos, esse foi o salmo que o Senhor entrou no meu coração e nunca mais saiu. Esse foi o salmo que o Senhor, ele fez morada na minha vida. Esse salmo foi o salmo que Jesus, ele transformou a minha vida. Depois que eu ouvi, né, eles lendo a palavra de Deus nesses salmos, primeiro, sobre a diferença do justo e do ímpio. Entre o que serve e o que não serve. Nunca mais a minha vida foi a mesma. Ali o Espírito Santo entrou no meu coração.
e ele entrou e nunca mais saiu. Eu lembro que quando eles terminou ali, eu tive muita curiosidade perguntando sobre Cristo, como que eu fazia, porque eu queria Jesus, eu queria mudar a minha vida, eu queria que o Senhor me desse alegria, eu queria que Jesus tirasse aquela tristeza, porque eu não era feliz, eu era uma pessoa triste, angustiada, depressiva, oprimida, e eu queria que algo entrasse e tirasse aquela tristeza de mim, só porque eu não sabia, eu não conhecia Cristo, eu não sabia que Cristo tinha esse poder de fazer isso na minha vida. Eu não sabia que Jesus tinha esse poder, eu não conhecia Jesus de perto. Só que naquele dia eu tive muitas dúvidas, perguntei como que eu fazia para mim morar no céu, porque eu queria mudar de vida. Eu lembro que ele falou, é só você levantar as mãos e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Naquele momento ali, eu falei, eu quero. Ele falou, olha, tem um culto na roça quarta-feira, isso era domingo ainda. Tem um culto na roça quarta-feira. Por que você não espera para você aceitar Jesus lá? Eu falei, nossa, mas ainda quarta eu quero aceitar Jesus. Irmãos, aquela alegria tomou conta do meu ser. Aquela alegria tomou conta da minha alma, do meu coração. Eu queria Jesus, era ali naquele momento. Ele falou, não, tudo bem, a gente ora por você, mas aí na quarta-feira a gente oficializa, apresenta a irmã lá e tal. Eu falei, amém. E, irmãos, a minha vida ali foi diferente. Eles me deram uma Bíblia. E eu amava, eu lembro que eu amava ficar viajando nos livros de Salmos. Era uma palavra mais maravilhosa que a outra. Era uma meditação mais maravilhosa do que a outra. E eu mergulhava ali nesses salmos. E o Senhor foi trabalhando na minha vida. Chegou na quarta-feira ali naquele culto. Eu custei esperar Jesus, o irmão fazer o apelo para me aceitar, Jesus oficializar ali diante de todos ali que eu queria Cristo. E tem muita coisa ainda, né? Eu quero relatar aqui para vocês, que tem muita gente que sempre fala para mim, conta seu testemunho, conta. E meu testemunho ele é muito grande, aqui só é uma pequena parte, né? Vai ter a parte 2 ainda. E eu quero dizer para vocês que foi a melhor decisão da minha vida. Foi quando eu levantei as mãos e aceitei o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor decisão. Foi algo assim que eu tomei para minha vida e nunca me arrependo, irmãos. Porque eu vivi uma vida triste. Eu vivi uma vida totalmente desregrada, nas noitadas, não tinha felicidade, sofrimento. Hoje a minha vida ela é mudada, ela é transformada. Jesus ele mudou a minha história, Jesus ele mudou a minha vida. E eu quero te dizer que o Senhor, ele tem poder para mudar. Jesus ele tem poder para transformar. Jesus ele tem poder para libertar. Como ele me libertou, ele também liberta. Ele também transforma você, transforma a sua casa, transforma alguém da sua família, que você queira essa transformação. Porque eu sou prova viva de que Cristo muda o cenário da nossa vida. A minha vida, que era uma vida marcada por tantas coisas, por tantas decepções, tive que sair cedo, tive que aprender muito cedo, ainda muito criança, a sobreviver a tantas coisas. Eu não tive infância, né, assim, de brincar tudo. Eu brinquei pouco tempo. Acho que quando eu tinha meus 7 anos, né, depois daí para frente eu tive que trabalhar para sobreviver. Eu lembro que eu ainda criança,
eu tinha uma madrinha que ela lavava vasilha, areava, tinha aquelas prateleiras de vasilhas de alumínio e toda sexta ou todo sábado ela descia aquelas vasilhas ali da prateleira para lavar, que ela gostava das coisas dela tudo brilhando. E ela descia, ia ali para lavar. E eu ia para lá ajudar ela, porque eu queria um prato de comida, eu queria comer. Então eu ajudava ela para mim ter, né, o meu almoço ali garantido. Então assim, a minha infância, a minha juventude, foi muito difícil, foi muito difícil. E eu tive que me crescer, né, a minha mentalidade muito cedo. E eu quero te dizer que o Senhor, Ele não deixou eu carregar nenhum trauma do passado. Hoje eu conto esse testemunho, eu me emocionei no início, de quando eu lembrei que quando eu acordava nas madrugadas com o meu estômago doendo, porque é um misto de emoções, porque quando eu olho para trás e vejo o que eu passei, e hoje o que o Senhor me deu, o que o Senhor fez na minha vida, irmãos, é só Ele quem faz, é só Jesus quem muda, é só Jesus que transforma. E eu louvo ao Senhor, porque por tudo que eu já passei com a minha família, com meus irmãos, eu não trago nenhuma marca de mágoa. Se falar que eu tenho mágoa do meu pai, não tenho mágoa da minha mãe, até porque minha mãe mora comigo, graças a Deus. Eu tenho o privilégio de poder cuidar da minha mãezinha. Então, o segredo é a gente, irmãos, estar com o coração liberado. O segredo é nós estar com o coração transformado, liberto da mágoa, do passado, de tudo que a gente passou, né, dos ressentimentos, do sofrimento, de alguém que nos fez sofrer. É se libertar, é libertador, né? Essa é um pouco do meu testemunho. Eu quero depois gravar aqui, fazer a parte 2, trazer para vocês mais e mais detalhes. Depois disso tudo, né? Mais coisas o Senhor fez na minha vida, tive outras experiências, mas eu quero trazer aqui depois, na parte 2, tá bom? Que Deus te abençoe, espero que esse vídeo possa edificar a sua vida e dizer para você, não é o fim. Talvez você está passando por algo assim na sua casa, na sua família, praticamente parecido com o que eu passei. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele vai mudar a história. Ele vai virar seu cativeiro. A história de fracasso, de derrota, você vai testemunhar que você passou pelo vale, você passou pela dificuldade, mas venceu. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e vai ter a parte 2. Se você gostou desse vídeo, quero pedir você, compartilha, deixa seu comentário, deixa seu like aí e se inscreva no meu canal, tá bom? Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família e em breve vai ter a parte 2 aqui, que também é um testemunho impactante também. Que Deus te abençoe.